que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém, irmãos? Há uma marca na vida da igreja, há uma marca na vida do povo de Deus. Nós vivemos dias, irmãos, sem empatia. As pessoas não têm mais empatia. É no trânsito, é aquele ditado, farinha pouca, o meu pirão primeiro. Esse é o ditado que prevalece hoje na sociedade. Não obstante, não só na sociedade, mas também como nas famílias, no ambiente de trabalho. Em toda parte, as pessoas estão se tornando egocêntricas, as pessoas estão se voltando para si mesmas. Para conseguir o que querem, elas fazem qualquer coisa e pagam qualquer preço. Elas agem como se fosse a última oportunidade delas se darem bem. É a famosa lei de Gerson. É a famosa lei de Gerson. Qual é a lei de Gerson? Levar vantagem em tudo. Eu estou mentindo, irmão? Sim ou não? O Evangelho sempre vai na contramão. Os servos de Deus e as servas de Deus, a igreja de Cristo, sempre vai na contramão. Ela vai indo no caminho inverso. Enquanto domina o egoísmo, o egocentrismo e nenhuma empatia, a igreja avança com empatia e com amor. Nesse texto, Jesus disse: nisso serão conhecidos, através do amor. O amor sem interesse, o amor sem barganha. O reino de Deus, irmãos, e nós sabemos disso, não só os mais antigos como os mais novos, não avança através de barganha. Não se vende o reino de Deus, não se vende a palavra de Deus, não se vende nada disso. Porque o reino de Deus é você fazer pelo outro o que você quer para si mesmo. Então, ao ver gente sofrendo, essas pessoas estão clamando por ajuda. E sabe para quem que elas estão clamando? Para mim, para você, para a igreja. Essas paredes são o templo chamado igreja. Mas a igreja somos nós, sou eu e sou você, e é você. O reino de Deus, ele é implantado na nossa vida. E nós crescemos um reino de Deus através de nós. Já um pastor dizia o seguinte, que não há adoração, não há serviço, não há amor a Deus se não for através de uma pessoa. Se não for através de alguém. Eu lembro, irmãos, daquela situação do bom samaritano. Os samaritanos, como eu disse no início, sobre a mulher samaritana, eles não se davam bem com os judeus. Mas aconteceu que um homem foi assaltado na estrada de Jericó, que ligava Jerusalém a Jericó. E ali a Bíblia diz que ele apanhou de tal maneira que ele estava quase sem vida. Sem vida. Então deviam ter levado tudo daquele homem, dinheiro, roupa, tudo, ele estava todo ferido. E aí passa o sacerdote, depois passa o levita. Duas pessoas primordiais no culto do templo. Essas pessoas, elas eram responsáveis, sacerdote pela cerimônia, os levitas pelo templo em geral. Então eles estavam com muita pressa e não podiam ajudar aquele homem, porque a religião chamava eles mais forte. O apelo da religião chamava ele. E ele tinha a obrigação de estar ali. Ele tinha a obrigação de fazer aquilo. Mas havia um homem quase morrendo. E a Bíblia diz que eles passaram de largo, quer dizer, eles passaram longe daquele homem para poder não ajudá-lo, porque eles estavam com muita pressa. Estavam preocupados das pessoas que iam ao templo, das coisas que iam fazer lá,
e etc. Mas um homem discriminado pelos judeus, o bom samaritano, um samaritano. A Bíblia diz que ele para e a Bíblia diz que ele se compadece. Ele se compadece. E ali ele se abaixa e começa a ver o que o homem está acontecendo com ele. E um segredo que eu vou dizer para vocês, muito importante. A gente fala muito isso quando dá workshop de louvor e adoração. Todos os homens que iam ao templo, tanto em Siló como em Jerusalém, eles tinham uma cinta, e nessa cinta eles tinham 2 saquetéis. Um com vinho e um com óleo. Esse material era derramado ali no altar para fazer a adoração, o cerimonial da adoração. Então, todos eles que iam ao templo, eles tinham aquilo colocado. E o homem, ao ver aquele, e o samaritano, ao ver aquele homem, ele se abaixa e a Bíblia diz que pesou-lhe as feridas e colocou óleo e vinho. Portanto, o que é que esse samaritano fez? Ele adorou a Deus na ferida do homem quase morto. Esse é o segredo da adoração. É quando tudo aquilo que você tem, você deposita na vida do outro. Você age na vida do outro, do que sofre. E Jesus disse que nós seríamos conhecidos por isso, por entender que a nossa vida não serve para adorar a Deus e não serve para fazer nada em relação a Deus, se nós não conseguimos atingir a Deus através da vida do outro. É através do outro, é através de agir na vida dele. E eu vou dizer algo muito importante, a vida dessa igreja, ela só está de pé, o prédio e as pessoas, porque eles estão fazendo isso. Porque quando você não presta para fazer isso, você presta para quê? Antigamente tinha uma rádio chamada Rádio Relógio. Será que eu estou muito velho? Cada minuto que passa é um milagre que não. Mas ela tinha um ditado muito interessante. Ela fala assim: aquele que não serve para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. E se a gente não serve para servir aos outros, não tem sentido a nossa existência aqui. Entenda bem o que eu estou falando para você. O pastor estava falando no início sobre música velha, música antiga. Eu tenho feito uns shorts no Instagram, no YouTube, que eu falo sobre música velha e música nova. Eu pergunto para você, o Espírito Santo é velho, é médio ou é novo? Ele é atemporal. Então eu posso pegar e cantar uma música nova, como também posso cantar um Segura na Mão de Deus, e nós vamos adorar a Deus do mesmo jeito. Porque não há tempo. Como também não há tempo de você agir na vida de alguém que precisa de você. Porque o Espírito Santo nos inclina a fazer isso. Se somos filhos de Deus, Ele nos inclina a ajudar alguém. Eu não tenho dinheiro, e quem diz que o Espírito Santo está querendo o seu dinheiro? E quem diz que o Espírito Santo está querendo os seus bens? Apesar de que se você for muito apegado a isso, também não vai adiantar. Mas você, muitas vezes, as pessoas precisam de você para uma mão, um abraço. Eu estava com quase 50 anos e eu nunca tinha abraçado meu pai. E ele morava lá em Bento Ribeiro, perto de Marechal Hermes. E aí, eu desci de Teresópolis, falei para a Valéria, minha esposa, falei assim, eu vou abraçar meu pai. E fui lá, ele todo preocupado, o que é que houve, o que é que houve? Eu falei assim, não, eu só vim te abraçar. Meu pai veio, eu sou descendente de nordestino, né? Minha mãe de Mossoró, meu pai de Mossoró, Rio Grande do Norte, minha mãe de Aracaju.
E meu pai vendeu rolete de cana, meu pai trabalhou na Central do Brasil de charutaria, meu pai trabalhou como contínuo. Você sabe o que é contínuo? Você sabe, né, pastor? Você trabalhou como contínuo também? Então, contínuo é o famoso office boy hoje. Mas ele trabalhava na seção, né, ajudando, servindo cafezinho. Meu pai trabalhou de tudo. Meu pai era rude. O carinho do meu pai era voltado a deixar as coisas supridas dentro de casa. E aí, quando eu abracei ele não sabia nem como colocar a mão atrás de mim. Ele colocava a mão e ficava desengonçado, sem saber fazer isso. Mas eu pude abraçar meu pai antes que ele falecesse. A verdade, irmãos, e é uma palavra muito breve que eu estou dando para você. Primeiro, homenagear esta igreja pela vida de serviço, mas não serviço, como é que se diz? Não trabalho só visual, não feitos visuais, mas um trabalho de amor nas vidas que entraram por essa porta e nas vidas que estavam lá fora e vieram até aqui. Louvado seja Deus pela vida dessa igreja e da sua igreja que está aqui representada. Porque igreja é isso, irmãos. Igreja não é negócio. Hoje nós temos igrejas virando negócio. Igreja que vende pipoca, vende não sei mais o que, vende um montão de coisa. Você pensa que está na igreja, não, você está num shopping. Vocês acham que Jesus, ao olhar isso, diria, isso, é isso mesmo que eu quero? Igreja sou eu e você, irmãos. E a minha palavra é de incentivo a essa igreja de 62 anos, a minha idade, é que vocês avancem, continuem avançando. E não me interessa se você é velho ou é novo. A Bíblia diz que os velhos, os idosos, são como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. São testemunhos vivos. E eu termino a minha palavra contando uma experiência minha. De umas décadas para cá, vamos dizer aí, década de 80, seria isso, rapaziada? Que começaram a surgir os novos cantores agora dessa leva, seria isso? 80? 90? 90, né? Do 2000. Eu sei que daí por diante começaram a surgir vários cantores. E aí surgiu a força do comércio gospel, cobrando valores absurdos. Isso é a pura realidade, todos nós sabemos disso. E, na verdade, eu comecei a ficar cansado. E por isso eu me isolei em Teresópolis. Fugi, pastor, fugi. Que aquilo estava me fazendo um mal tão grande, porque quando a gente começou na vigília, quando a gente começou em 89, ou antes disso, começava o rebanhão, eu era carregador de caixa, não era só você não. Eu carregava a caixa do rebanhão, e eram as caixas JBL, irmãos, que era do tamanho de uma geladeira. E eu era magro que dava dó, irmão. Meu paletó listrado era de uma lista só. Vocês lembram daquela subgrave da JBL, assim? Só que aquilo fazia parte de um PA, tinha outras caixas em cima, e eu, em cima do caminhão, na Praia do Flamengo, eu, Janires, em cima de um caminhão, indo para o Teatro Princesa Isabel, indo para o teatro ali em Leblon, para aqueles teatros ali, pregar o Evangelho. Rebanhão cantava, a Darlene Glória ou a Helena Brandão pregava. E você via nas plateias, você via Tarcísio Meira, você via Francisco, você via essa turma toda na plateia para ver o testemunho da Helena Brandão. E eu ficava na coxia, quer dizer, atrás do palco. Eu ficava olhando aqueles meninos tocarem, eu falei, será, Senhor, que um dia Tu vai me usar para fazer isso? Sem nenhuma perspectiva. Mas quando começou a surgir esses cantores e esses valores absurdos, tal,
Aquilo começou a bater meu coração, pastor Paulo, de uma tal maneira que eu comecei a me entristecer. Um dia eu parei, eu, Valéria, Gabi e Rebeca no carro, parei na garagem em Teresópolis, comecei a chorar e falei assim, eu não aguento mais. Eu não aguento mais ver o que estão fazendo com a música, com o louvor e a adoração. E eu falei assim, eu quero desistir. Aí Valéria, vendo o meu sofrimento, já acompanhava, falou assim, tá bom, filho, vamos parar. Isso eu já estava isolado lá um pouco. E aí eu liguei para o meu tio, que me ensinou a parte de desenho, na área de refrigeração naval e petróleo. E ele me ensinou isso. E eu comecei, antes de ser o Marcos Góes, cantor, eu trabalhava com isso. Eu trabalhava com refrigeração e exaustão de plataformas de petróleo e navios. Eu trabalhava com 2 multinacionais, Senco e Robert. Eu trabalhava para a Petrobras. E o salário era o que eu quisesse ganhar, porque nessa área você ganha muito. Então eu projetava, junto com meu tio, desenhava onde passavam os dutos pelas plataformas de refrigeração, de exaustão, ajudava a desenhar as máquinas que iam jogar esse ar, puxar esse ar. E ali a gente ganhava muito dinheiro. E gravei o Autoridade e Poder, ele saiu em 89 e é uma história para um outro dia. E foi luta, irmãos. Comecei a ir para as programações, não tinha esse negócio de oferta, era venda de LP, a igreja me ajudava, não saía 1 centavo, pastor Paulo, da igreja, 1 centavo. A igreja só se empenhava em vender os materiais. E assim eu vivi grande tempo. Mudei porque ninguém compra mais CD. Então as igrejas hoje nos abençoam, alguns irmãos nos abençoaram para nós estarmos aqui, a igreja. Mas eu estava cansado, porque eu não conseguia fazer isso que eles faziam, que os outros cantores faziam. Aí liguei para o meu tio Samuel, que tinha me ensinado lá atrás. Falei assim, tio, eu quero voltar. Ele falou, só que agora não é mais prancheta, agora é AutoCAD e 3D. Quem sabe do que eu estou falando aqui? Então, não é isso? E aí eu comecei, fui aprender, chamei um cara para me ensinar os comandos, tudo direitinho. Estava animadaço, amarradão, vou voltar. Aí falei para Deus, comecei a orar. Falei, Deus, eu quero voltar. Eu não quero mais ficar dependendo. Eu não quero ficar... Porque a gente dependia, irmãos. Lá em casa, está aqui a minha filha que é testemunha, a gente dependia de Deus. Para pagar as contas, a gente dependia que uma igreja chamasse a gente. Eu larguei meu trabalho todo lá com meu tio quase que ficou maluco. E eu falei assim, Deus me chamou. E essa é a história de quase todo pastor. Ele está numa função e Deus chama ele, e ele tem que largar tudo e começar a exercer o ministério. E foi isso, mas só que na área da música, eu não era pastor. E aí a coisa começou a depender das igrejas, do telefone tocar, não tinha celular na época. E eu ia, passava os CDs, a igreja vendia, tal. Acontecia isso pagava as nossas contas. E graças a Deus eu nunca passei fome, irmãos. Meus filhos nunca andaram rasgados, só com aquelas calças rasgadas, né? Que as meninas andam, os rapazes andam com aquelas calças moídas pelo Hot Valley. Houve tempos que a gente comeu filé mignon, mas houve tempos que também a gente comeu ovo com arroz. Quem gosta de ovo com arroz aqui, levanta a mão. E uma batata fritazinha, hein? Houve tempo de filé mignon, houve tempo de ovo. Porque a vida do crente é assim. Não pensa que a gente só está nos montes, não. A gente está nos vales também. E aí eu comecei a me preparar para desistir do Marcos Góes. E aí fiquei esperando meu tio me ligar, que o meu tio falou assim, olha só, fica tranquilo. Tua vaga já está garantida aqui, é só tu aprender o AutoCAD que já está beleza. Falei, tá bom. Comecei a aprender. Aí falei, tio, eu já estou pronto.
Pode me chamar, pode deixar, vou te chamar semana que vem. Falei, beleza. Não vou ficar mais dependendo, oi que alívio, vou ficar mais dependendo da oferta da igreja, não ficar mais dependendo de nada disso, tal. Falei para a Valéria, as crianças, que a gente sempre conversou em casa. Aí, passou aquela semana, passou a outra, passou um mês, passou 2 meses, passou um ano, e hoje eu estou aqui com vocês, meu tio não me chamou. A luta é grande, irmãos, eu sei, não é fácil. Mas a gente tem que olhar para a cruz, olhar para o céu, olhar que Deus é por nós, olhar que nós não estamos sós, olhar que nós somos a menina dos olhos de Deus, como diz a palavra. Lembrar que nós somos especiais e que Jesus morreu por mim, por você, e morreu por um montão de gente que está aí fora. Morreu pelo teu vizinho, pela tua vizinha, pelo teu colega de trabalho, ele morreu por todos. E ele espera a manifestação nossa, como igreja de Deus, para salvar essas pessoas. Às vezes você não precisa fazer nada, cara. A pessoa já, ultimamente tem acontecido muito isso. Minha filha trabalha no hospital, tem acontecido muito isso. De pessoas pegarem, se encostarem às vezes em você, eu estou passando um problema sério no meu casamento, estou passando um problema sério com meu filho, estou passando um problema sério com isso, com aquilo outro. E aí você só vai fazer o seguinte, vai estender o seu braço, vai colocar assim, eu posso te dar um abraço e orar por você? Duvido que alguém recuse a oração. Ninguém recusa a oração. Pode ser até de outra religião, espírita, qualquer um. Ele vai ouvir a oração que você vai fazer por ele. E ali você começa a semear a palavra de Deus, o amor de Cristo, através da sua vida. É simples. Não entre nessa de egoísmo. Não entre nessa de voltar para você. O mundo todo, e até algumas igrejas estão fazendo isso. É só eu. Não faça isso, meu irmão, minha irmã. Seja incumbido por você mesmo, de você pegar e ser uma testemunha viva do Senhor Jesus e do que Deus tem feito na sua vida. Tudo nos leva ao contrário. Como eu queria fazer a minha vontade, eu queria parar com esse negócio de música gospel. Falei até para Deus, olha, eu vou continuar te servindo na igreja, eu vou parar. E eu nem sei quando é que eu vou parar, irmãos. Outro dia eu liguei para o Paulo César do Logos, falei assim, cara, estou muito velho. Ele falou, quantos anos você tem? 62. Ele falou assim, eu estou com 70 e pouco. E ainda tem mais lenha para queimar. O cara viaja todo final de semana. Ele e a mulher dele. Outro dia eu vi ele passando mal no púlpito de uma igreja lá no Nordeste. Eu falei, tu tá maluco? Não, vamos embora. Vamos fazer, enquanto a gente está com o arado na mão, a gente vai embora. E Deus deu para cada um de nós um arado. Cabe a nós largarmos, ou cabe a nós segurarmos e irmos em frente. Nós não pregamos religião, nós não pregamos denominação, nós não pregamos pessoas, nós pregamos Cristo. Nós somos cristocêntricos. Por isso que nós somos cristãos, que significa pequenos cristãos. E é assim que nós vamos levar com a nossa identidade até o fim. Sabe o que eu desejo para você, meu irmão, minha irmã? Num dia, lá para frente, quando você estiver cansado e não puder mais andar, quando você não tiver mais forças, você fechar os seus olhos e olhar para trás e dizer para Deus, combati o bom combate. Coisa linda, né? Emocionante isso. Combati o bom combate. Foi o que o apóstolo Paulo fez, indo para a morte. É gostoso quando a gente olha para trás na nossa vida e vemos os erros que cometemos, mas também vemos que somos de Deus e lutamos para viver uma identidade de Cristo na nossa vida e vamos continuar até o fim. Primeira Igreja Batista de Suruí, continue até o fim.
Sei que muitas reviravoltas acontecem. Mas fica firme. É assim mesmo. Outro dia, um pastor... Eu sempre sou um cara muito emotivo. Não sei porque que eu não estou chorando aqui agora. Mas eu estava muito desanimado, sabe, pastor Paulo? Aí eu fui numa igreja de um amigo meu, pastor Eduardo. Aí lá encontrei o pastor Paulo Pimentel. O pastor Paulo Pimentel é um pastor batista. Conhece ele? Ele é maluquinho, né? Mas ele... Não, ele um dia ele abriu uma faixa, rapaz, no evento da Universal, no Maracanã, dizendo assim, abaixa a idolatria. Foi preso. Não é isso? Ele olhou para... Hã? Ele, seitas, heresia, professor de religião. E aí pastor Paulo olhou para mim, eu estava muito desanimado, estava eu e Valéria. E ele olhou para mim, botou a mão no ombro e falou assim, por que você está triste? Aí foi nessa época dos cachês altos. Aí eu falei assim, eu me sinto sozinho, levantando uma bandeira do Evangelho, mas me sinto sozinho no meio de uma multidão. Aí eu pensei que vi um consolo dele assim, maravilhoso. Aí ele falou assim, é assim mesmo. Foi o quê? Eu falei, assim mesmo, é assim mesmo. Se você quer viver por amor ao Evangelho, você vai ser igual João Batista. A voz que clama no deserto. Forte, né? Eu nunca mais esqueci disso. Você, meu irmão, minha irmã, é a voz que clama no deserto. No deserto de um montão de vidas, irmãos. No deserto de pessoas que desistiram de viver. No deserto de pessoas que estão com todas as maçãs do amor quebradas, destruídas, sem perspectiva de nada, sem saber quem vai ajudar, sem saber quem vai levantar para socorrer você. Nesta hora que surge o João Batista, que sou eu e você, e a gente se levanta, e é a voz que clama no meio do deserto de muitas pessoas. Essa é a minha palavra com carinho para você, desejando que você continue. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Não tenha que ter medo, irmãos. Não tem medo, você está de pé hoje aqui porque Deus tem sustentado a sua vida e tem dado um desafio a você diário de ser essa voz que clama no deserto. Por favor, não tenha medo. O diabo não é maior do que o Deus que nós servimos. As suas tribulações não são maiores que o poder de Deus. As suas angústias, as suas tristezas, é galho fraco para Jesus. Mas você precisa crer, se posicionar, ficar firme e levar esse amor, o amor que Jesus disse que nós seremos conhecidos até o fim. Você já parou com uma vez uma pessoa falando para você, dizendo assim, você é crente? E sem saber o seu nome, sem saber nada? É o João Batista se revelando. É o nosso testemunho, a nossa vida. E termino dizendo, se você tem levado uma vida dúbia, nem quente nem frio, é hora de você acertar a sua vida com Deus. Eu não vou fazer apelo para você vir à frente, não. Mas o Espírito Santo, que está conosco aqui, ele está tocando no seu coração aí, está dizendo, para, chega. Se você não é, vá-se embora. Agora, se você é, faça o que Jesus pediu para você fazer. É só isso. Amar uns aos outros como Deus nos amou, que deu o seu próprio Filho, o que o bem mais precioso que ele tinha. Feche os seus olhos. Nós vamos cantar depois dessa canção, tá? Senhor, eu te louvo por essa noite. O meu coração se alegra muito, Senhor, pela existência dessa igreja.
A cada aniversário, Senhor, de igreja que eu vou, o meu coração celebra, Senhor, porque é muita luta na vida de uma igreja, mas Tu tens sustentado a Tua igreja através dos seus membros, que são a verdadeira igreja. Tu tens levantado pessoas, Senhor, para desafiar este mundo com amor e com graça. Não que esse templo não seja de verdade, sim é, mas nós somos a Tua igreja, o Teu povo, propriedade exclusiva Tua, chamados, Senhor, para um sacerdócio, chamados para viver a plenitude dos tempos, chamados para pregar a Tua palavra, salvar pessoas em nome de Cristo. E por isso, Senhor, eu Te peço que Tu continue a cada um de nós, individualmente, enchendo a nossa aljava de flechas, enchendo o nosso coração de autoridade, enchendo o nosso coração de vigor, Senhor, enchendo a nossa vida com a Tua palavra. Possamos orar, Senhor, os dias são maus. Cuida de nós, Pai, como Tu tens cuidado, cuida e dá-nos essa visão ampla do Teu reino. Não são apelos dramáticos que vão convencer ninguém, mas é o Teu Espírito que toca nos corações e faz a obra que nós não podemos fazer. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu Te peço, Te imploro, que Tu toque nos corações e que essa palavra fique gravada, e que a partir de hoje as atitudes sejam diferentes. E quem já fazia, faça mais. E quem não fazia, comece a fazer. Jesus se aproxima, está voltando. E nós queremos encher o céu, Senhor, de pessoas salvas e remidas por Ti. Obrigado por essa noite. Obrigado por pastor Paulo, Senhor. Obrigado pelos irmãos que tão amorosamente nos receberam. Que venham mais 62 anos, se Jesus não voltar, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé uma última vez, por favor. Coloque as suas mãos no seu coração e vamos cantar essa canção, tudo que Jesus conquistou na cruz. Obrigado, Deus, por esta noite maravilhosa. Tudo que Jesus conquistou, tudo que Jesus conquistou na cruz, aleluia, é direito nosso, é nossa herança, todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança, toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos... Vamos levantar as mãos e cantar. Maior, maior, maior é o que está em nós. Oh, bem maior. O maior é o que está em nós. Oh, todos são. Oh, yeah. Deus é maior que o seu pecado. Deus é maior que a sua enfermidade. Deus é maior que o seu medo. Deus é maior que tudo que aflige a sua vida. Portanto, se lance na direção do Senhor e ame
Em nome de Cristo, tudo que Jesus, isso, declare, fale, isso, é nós, todas as bênçãos que Deus, tomamos posse, é nós, toda vida, todo poder, aleluia, toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais. A última vez, levante as mãos e declare: maior, maior, o maior é o que está em nós. Oh, bem maior, maior é o que está em nós. Oh, bem maior, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós, que está em nós, do que o que está no mundo. Só o piano. Muito obrigado. Que Deus abençoe você, a sua vida, a sua família. Obrigado pelo amor de ter estado aqui conosco. E que Deus abençoe muito você. Sente-se e dê uma linda salva de palmas a Jesus. Antes de passar a palavra ao pastor Paulo, o que é que vocês acharam da banda? Quem acha... Olha aí, silêncio, por favor. Comporta-se. Quem faz a bagunça toda é esse cara aqui, ó. É o mais quietinho. Quem acha que a banda foi boa, levanta a mão direita. Questão de volume, depois a gente ajusta, tá? Eu sei que a guitarra ficou muito alta, mas depois eu falo com ele pessoalmente. De novo, levanta a mão. Então dê uma linda salva de palmas a Jesus por causa da banda. Duas últimas coisas. Eu peço oração pela minha filha Rebeca. Rebeca tem quantos anos, Gabi? 37. Então a gravidez dela é uma gravidez de risco. E é a primeira gravidez dela, tá bom? Peço que vocês orem pela minha netinha Luísa, que vai nascer, tá bom? Na igreja, pastor, tá bom? Por favor, peça a oração na igreja. E a gente é movido na oração, irmãos, tá? E a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então eu preciso da oração dos irmãos. Pode ser uma oração simples, na hora que você for comer, na hora que você for deitar. Ó Deus, abençoa a Rebeca e Luísa, em nome de Jesus, tá bom? Ela está bem, mas a gente precisa da oração do povo de Deus. E eu creio no Senhor e creio na oração dos irmãos também. Amém, irmãos? Para você, como é que eu faço para ouvir as músicas do Marcos Góes? Vai no YouTube, de graça. Você ouve todas as músicas do Marcos Góes lá de graça. De graça receber, de graça dar. E está lá. Tá bom? Para a moçada lá, que fica lá no corredor lá atrás, é mais o stream. Spotify, Deezer e essas coisas. Mas também o Marcos Góes está lá também. Tá bom? E falando sobre a vigília, a última coisa. Você que quer saber a história da vigília, as pessoas pensam que a vigília foi uma reunião que nós gravamos um disco. E na verdade não era, o pastor Paulo sabe disso. O que era? Documentário A Vigília, no canal do Marcos Góes, YouTube. Lá você vai conhecer o pastor Amauri. Peguei as últimas imagens dele. Ele já faleceu há uns 2 anos atrás.
já estava com um pouco de Alzheimer, mas conseguimos pegar ele falando assim: vocês são lindos. Que ele falava isso, né? Você é lindo. A gente era feio que doía, mas ele falava: vocês são lindos. Vocês vão conhecer as pessoas como eram os bastidores da vigília. Vocês vão conhecer os músicos. Vocês vão ouvir pastor Emerson Pinheiro, esposo da Fernanda Brum, falando do milagre que aconteceu no dia da gravação da primeira vigília em 93. Vão conhecer muita coisa. São 4 episódios de 16, 18 minutos aproximadamente. Vá lá e veja um pouquinho da nossa história. Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe. Pastor Paulo. Rapaz, falar da vigília não era fácil não. Mas depois eu não vou falar porque está lá, né? Senão o pessoal não... Mas que época maravilhosa, irmãos. Muitos jovens. E a gente estava falando do pastor Amaury Jardim e realmente, eu até falei assim, né? Ele falava, vocês são lindos até para mim, irmão, para você ver como é que era o pastor Amaury. Né? Foi o nosso professor de português, né? E ele, uma determinada feita, a turma, era uma prova final, a turma estava toda desesperada. Falei agora há pouco, né, com o irmão. E aí, o pessoal, pastor, passa o tema. Ele, calma, muita calma. Aí, passa o tema, pastor, passa o tema. Eu falei assim, gente, já deu 15 minutos e eu falei o tema. Qual era o tema? Calma, muita calma. Muita calma. E, irmãos, ele era assim. Hoje nós estamos aqui.